Na Sulina, a partir deste momento, um programa de debates, informações, opiniões, desabafos, críticas, elogios, sugestões e curiosidades. Está no ar. Tema Livre. Dia Dom Pedrito, são 10 horas 14 minutos, quarta-feira, Semana Farroupilha. Uma semana onde nós gaúchos celebramos a nossa história, o nosso legado, a nossa vocação. Ainda ontem, quando eu fazia a abertura do programa Panorama Rural, eu ressaltava toda essa condição nossa, pessoal, de sermos aqueles que em momentos mais graves do Brasil, seja que a história recente ou antiga conta, tivemos a oportunidade de virar a mesa e partiram do Rio Grande do Sul as principais iniciativas na busca de pacificar um Brasil que em algum momento parecia estar em crise ou até mesmo tinha uma tendência natural de que as pessoas não achassem os seus horizontes. A Guerra dos Farrapos foi emblemática, até não morreu tanta gente. O problema foi o formato como as coisas aconteceram e a maneira e o do porquê que aquele número que hoje, dentro dos conflitos atuais, não seriam nada expressivos, até porque hoje as mortes que ocorrem no nosso trânsito, na nossa violência urbana, são centenas de vezes superiores ao número de mortes que nós tivemos, por exemplo, nos conflitos farroupilhas. E de uma maneira óbvia, isso nos faz reportar para casa, senhores ouvintes, e meu amigo Ever, que já está comigo aqui no estúdio, nos faz reportar alguns questionamentos. Afinal, quais são os elementos que formam essa tendência, essa virtude, essa condição ímpar que nós gaúchos temos? O porquê o gaúcho tem essa preocupação até no fato de pronunciar bem as palavras, ser gritão, como alguns dizem, falar alto, num tom às vezes que parece exacerbado? Mas se nós olharmos para a história do ser humano, Pacazzi e os nossos ouvintes, quando alguém nasce e é de forma imediata envolvido pelo colo, pelo abraço, pelo sentimento maternal, paternal, esse contato transfere não só as linguagens do amor, do carinho, do afeto, mas a partir dali começa a formação da personalidade do indivíduo. E nós aqui no Rio Grande do Sul, quantos povos aqui chegaram? De quantas nações aportaram aqui pessoas que vieram em busca de oportunidades? E cada um desses trouxe junto a si um legado. E esse legado, através da fusão, da união de raças, de etnias, formou isso que nós chamamos hoje do principal legado que a história nos deixou, que é essa capacidade ímpar, realmente ímpar, que nós temos, nós gaúchos, de olharmos de maneira diferente tudo aquilo que ocorre no nosso entorno. Não fugimos do bom combate, não fugimos da luta verdadeira na busca da resolução daquilo que consideramos ser verdadeiro e importante para os nossos semelhantes. A história dos gaúchos, ela vem a cada geração transcendendo, vem evoluindo, mas vem aprimorando alguns valores. O que nós não podemos permitir é que modismos, como também vem acontecendo, em algum momento deturpem a maneira como o povo gaúcho conta a sua história. Nós não precisamos imitar ninguém. Já temos a nossa autenticidade totalmente colocada a campo. Produzimos alimentos,
produzimos vida, produzimos saúde alimentar. E é dessa maneira que nessa quarta-feira de Semana Farroupilha, nós começamos o programa Tema Livre, valorizando, cumprimentando e deixando aqui consignado o grande respeito que nós temos por cada um que ao longo da sua trajetória construiu e deixou esse legado para nós. Bom dia, Pacazzi, espero que tu esteja já nos nossos microfones. Bom dia, Norton, bom dia nossos companheiros de trabalho, nossos ouvintes. Bom dia muito especial aí ao nosso colega, ao nosso vizinho, nosso amigo Everaldo. Vizinho porque ele é um servidor extraordinário, diferenciado aí dos nossos correios e telégrafos. Pessoa sempre pronta a nos atender ao público de uma forma geral, com carinho, com compreensão e com muita eficiência. Cumprimento a ele, venha sempre à nossa casa e que o Norton faça aí, certamente está fazendo, todas as gentilezas da Sulina aí para ti. Mas o Norton, ouvintes, uma ocasião me aventurei a escrever sobre essa manifestação do caráter, que chama-se gratidão, que eu considero nobre, uma manifestação nobre do caráter, a gratidão. Por conseguinte, a ingratidão é o contrário de tudo isso. Não tem nenhuma nobreza, é alguma coisa desprezível. Mas pior do que a ingratidão, tu sabes o que é? É a injustiça. É pior. Porque é uma potencialização da ingratidão com outros elementos. É horrível. Nós costumamos dizer o seguinte: naquela oportunidade dos farrapos, qual foi a verdadeira motivação do levante, do incômodo que proporcionou, que determinou o confronto, né? A injustiça que estava se fazendo com o povo gaúcho naquela oportunidade. Não parece muito distante daquilo que acontece hoje também, não, né, por menos de 10%, de menos de 10% do que está acontecendo hoje já se fez revolução. Não estamos fazendo apologia à revolução, nós queremos paz. Aliás, nós falamos de cadeira aqui em paz, não é? Porque foi aqui nesta terra, nestes pagos, onde se assinou o fim desta guerra, deste confronto, deste conflito, e nós temos muito orgulho disso, a paz do Ponche Verde. Mas é intolerável a injustiça. Eu acho que o indivíduo que não busca, e por conseguinte a população, a comunidade, o povo que não busca justiça, é o povo que já está morto. Pode entregar as armas. Então não tem bril. O bril é que nos faz lutar por essas coisas que são verdadeiramente humanas, como esta, a questão da recuperação da justiça. Bom, nessa oportunidade, e a justiça, alguém há de perguntar, justiça é realmente muita coisa, mas é fundamentalmente equidade. É dar a cada um o que é seu. E naquela oportunidade, o povo rio-grandense não estava recebendo o que merecia. E daí se levantou, se indignou e foi à luta. Infelizmente foi este o argumento final, não teve mais como conversar, falar, tratar, não. Chega um ponto, olha só, chega um ponto que o maior argumento é este, que é um argumento que infelizmente tem a cor vermelha. Eu até gosto muito do vermelho, admiro muito o vermelho, mas tem essa cor do sangue. Infelizmente teve que chegar a esse ponto.
Bom, o nosso cumprimento ao Guilherme, que está viajando ao Ponte Verde, que está sintonizado na Sulina. A Elisângela, o César estão na nossa audiência, tantos outros, o Krause, enfim, tem tanta gente na nossa audiência que nos dá esse carinho, né, das quartas-feiras. Pacazzi, diga. Rapidinho, aproveitando já a presença do Éver. O Éver é um estudioso, ele é observador, né, e inteligente. Nós, ao longo do tempo, e nós falamos muito nos últimos dias a respeito da nossa biblioteca pública, onde tivemos agora a sua efetivação ali nos próprios, onde funcionava o nosso sindicato rural. Tu me falou que nós temos, Pacazzi, um número significativo de livros, inclusive, que não estão ali expostos por falta de espaço. A pergunta que eu faço, Pacazzi, e até tu já escreveste algumas obras, tu tem livros, quanto tu ganhou, Pacazzi, para escrever um livro? Olha, eu vou fazer um registro aqui, ó. Não, tu me fala quanto que tu ganhou para escrever um livro. Tu não foge do assunto, que eu quero colocar o Éver nesse assunto também. Não, eu ganhei satisfação espiritual, pessoal, anímica, pessoal, não é? Carinho. E isso aí é o bastante. Mas tu acha, é o suficiente. Tu acha que é justo? Eu tô falando, já que tu falaste em justiça, sim, equidade, tudo isso aí. Éver, Pacazzi, nossos ouvintes, mas eu quero que o Éver já comece a sua participação da mesma maneira que vocês fizeram comigo lá no passado, viu, Pacazzi? Tudo Laval. É justo um órgão de governo, no momento de crise que nós estamos vivendo, e vivemos uma crise, principalmente nós aqui do Sul, onde temos pessoas ainda oriundas daquela crise climática do ano passado, morando embaixo de barracas. É justo, Pacazzi, que a Caixa Econômica Federal pague 3 milhões e alguma coisa para um autor escrever a história da Caixa Federal? Olha aqui, um pouquinho antes do Éver entrar, eu quero fazer um registro que nós temos um ouvinte em Lavras do Sul, o Paulo Henrique. Muito obrigado pela audiência, pela atenção. Muito agradecido, Paulo Henrique. Vamos lá. Éver, vai começar por ti hoje essa tarefa, ok? De puxar alguns assuntos. Mas eu sei que tu tem o teu posicionamento convicto, e nós não estamos falando de partido aqui. Nós estamos falando do mau uso, em algum momento, daqueles recursos que todos nós pagamos. Esse livro não vai ser pago pela Caixa Federal, ele vai ser pago pelo contribuinte. Tu acha que nós estamos num momento em que a Caixa precisa? O Correio precisaria, o Banco do Brasil precisaria se promover editando um livro e pagando 3 milhões de reais? Eu chego a ficar pensando quantas décadas eu tenho que trabalhar para ganhar 3 milhões de reais. Bom dia, Éver, seja bem-vindo ao programa Tema Livre. É uma honra tê-lo conosco aqui. Bom dia, Norton, bom dia, Pacazzi, bom dia, ouvintes. Norton de Deus, eu não estava sabendo ainda dessa informação aí. Mas, assim como está surgindo então essa história aí, imagina, 3 milhões para escrever um livro. Isso virou prática nos órgãos. A gente olhando bem, olha só, a Corsan pagou também um caminhão de dinheiro para o novo logotipo. Exatamente. Há uns 5, 6 anos atrás. A própria CT também teve o logotipo renovado e muito bem pago. Exatamente. Mas eu não estava sabendo, mas isso geralmente, eu fico perguntando assim, ó, e os nossos representantes legais deixam passar assim, tranquilo? Decisões, aí entra aquela outra parte, né, Vera? É a autonomia concedida a essas autarquias, essas empresas que são de governo, mas que se dizem, né, Pacazzi, independente
da avaliação ou até da regulamentação por parte do governo. 3 milhões é muito dinheiro para casa. Eu gostaria de conhecer os leitores desse livro. Eu acho que não enche uma Kombi, né? Mas a gente, e o nosso programa tem essa característica, a gente, o Pacazzi fala lá, eu falo aqui, tu vai nos ajudar nisso aí também. Isso. Aí eu fico pensando, Pacazzi, para que contar a história da Caixa Federal? Norton, mas olha, deve estar cheinho de leitores. Ela vai contar o que? A maneira como ela tira dinheiro do bolso do cidadão, de maneira legal, obviamente. Isso. E como ela estimula o cidadão a se tornar um devedor, alguém com permanente débito. Como é que era o BNH? Impregnar fazer impregnação para que o indivíduo cada vez mais se torne um devedor. O que os bancos vendem? Vendem dívidas. O banco te oferece dinheiro para ti ficar devendo para o banco, porque mal nos contou ainda recentemente todas essas informações, mas é um livro para falar sobre os 150 anos, é isso aí, Pacazzi? Não, mas pelo que eu sei, esse livro foi escrito, já está na terceira ele vai fazer uma atualização. Exato, atualização. Só pela atualização, 3 milhões. Só pela atualização ele está ganhando 3 milhões. Pacazzi, eu quero ser um autor de livro. Bom, não, eu particularmente esse aí jamais eu gostaria de ser. O Ever quer falar, Pacazzi? Assim, o que eu fico pensando é o seguinte, tu tens, isso aí seria, digamos, uma biografia da Caixa, né? Biografia da Caixa. Será, então, sim, aí bota numa prateleira a biografia de Shakespeare, a biografia de Dom Pedro II, a biografia de Érico Veríssimo e a biografia da Caixa. Tem a palavra. Norton, tu tem a oportunidade, então. O governo do estado está fazendo um concurso e quem tiver interesse em ilustrar a história do Rio Grande do Sul tem até o fim desse mês para se inscrever. Alguém vai ganhar o direito de ilustrar a história do Rio Grande do Sul. Mas e vai ganhar 3 milhões? Eu não vi os detalhes do edital para ver que valores o governo vai pagar, porque daí o ilustrador é só uma peça dentro de um contexto maior que talvez chegue a 3 milhões também. Imagina, pra cá. Mas isso aí não tem que sair do dinheiro do erário público. Isso aí é uma iniciativa de editoras, pelo interesse das pessoas em ler, em se informar, em conhecer, em usufruir essa história. Não tem. Erário público é para saúde, é para educação, é para segurança, é para infraestrutura. Por isso se faz revolução. Quando há esses desvios à luz do dia, de noite ainda, perdão, ladrão, né? O ladrão tem ladrão de dia também, né? Mas isto aí é uma... de dia não são pardos. Bom, seja lá da cor que forem. Mas isso é um roubo, isso é um verdadeiro roubo, isso é um absurdo. E aí, pelo que eu sei, pelo que estou sabendo, ou a maior parte dos nossos representantes não sabia disso. Estava escondido, estava embaixo das lonas, né? Aí não sabia, agora que foi revelado isso aí, né? Pelo próprio autor. O autor que disse. Foi revelado porque em algum momento ele fez aquela declaração infeliz a respeito da morte, do assassinato, né? Sim. Daquele influencer norte-americano, na semana passada, que ele falou que os filhos, segundo esse rapaz que vai fazer a atualização, teria dito que os filhos estavam livres da presença daquele tipo de pessoa no seu lar. Só por isso, Pacazzi, porque senão nós não estaríamos falando dele, nós não saberíamos que ele iria ganhar 3 milhões. Isso é apenas um dos tantos milhares ou milhões de situações que nós só acabamos descobrindo por um infeliz detalhe, certo? Que essa pessoa provocou e que trouxe ele para a tona do conhecimento. Até porque cá entre nós, eu nem sabia quem era o tal de Peninha, viu, Pacazzi? Eu me admiro muito, é que o Tribunal de Contas
tanto o federal quanto o estadual, não se manifestem. Agora a gente sabe por quê. Mas aí dá dor de cabeça, Pacazzi. Pois o Tribunal de Contas não vai se manifestar nesse caso, porque aí ele vai estar olhando para o próprio pé. Tudo isso é mais fácil punir pessoas que não vão reagir. Por tudo isso e mais um pouco, é que as pessoas, o cidadão, né, cidadão verdadeiramente aquele que indaga, que questiona, que cobra, que tem senso crítico apurado, ele queira uma democracia mais moderna, interveniente, participativa. Com honrosas exceções, nós temos bons representantes também. Sim. Temos, não vamos colocar tudo numa vala comum. Mas, mais do que nunca, o povo precisa, como diz o gaúcho, pegar o freio nos dentes e tomar o rumo. Pois é, mas só que aí tu tem, o Ever acabei de mostrar para ele, tu tem assim, situações esdrúxulas, promovidas inclusive pela própria justiça aqui do estado, que mandou indenizar um trabalhador porque os colegas chamavam ele de patrola durante 25 anos. Olha só para casa, ele foi alvo dos seus colegas que lhe apelidaram de patrola por motivos A ou B da sua empresa, mas ele demorou 25 anos para se dar conta que aquilo era uma ofensa. Só que como hoje a lei fala em bullying, fala em relações pessoais, e surgiu todas essas possibilidades, o rapaz pensou, está na hora de eu ganhar dinheiro com o meu apelido. Moveu uma ação e a justiça deu favorável. Porque ninguém tem que fazer bullying de ninguém tem que humilhar alguém, mas o alguém também lá no começo das humilhações deveria dizer, pessoal, eu não quero ser chamado de patrola, me chamem de Juquinha, de Paulinho, mas de patrola não. Mas não, 25 anos para casa, é quase que uma situação institucionalizada. Mas só que lá no passado tu não tinha os recursos legais para recorrer e ganhar um a mais. E hoje tu tem. Essa questão do bullying empresarial, Ever, tu trabalha dentro de uma empresa nacional e tu percebe o quanto que hoje há orientação para que o tratamento interpessoal seja aquele mais formal possível. Perfeito? Acho que essa aí é a avaliação. Perfeito. Na verdade, a instituição, ela continuamente, ela passa e-mails, cursos, tu tem que ter os cursos dentro do teu currículo ali, assim, é uma coisa que mensal, quando não é um curso é outro relacionado a esse tipo de assunto. Nós temos, por exemplo, assim, vamos ver, leis gerais de proteção de dados, então aquilo é atualizado quase que semestralmente. Assédio moral, isso aí também trimestralmente vem um assunto. Isso aqui é um assédio. Esse assunto aqui. Só que hoje, Pacazzi, só para nós sintetizarmos, hoje tu tem o recurso de buscar vamos dizer assim, um amparo legal. Antes não. Mas escuta, eu não estou entendendo. O Estado, o Estado é o réu? Sim. O Estado no amplo sentido, no lato sensu. Exatamente. Mas por que seria o réu? Como assim? Porque permitiu. Não proibiu. Não. Mas se precisa proibir? Não. O Estado que preconiza quem é o Estado que deve proteger? Então, o Estado ele está personificado nas pessoas que estão ali. Então, as pessoas é que tem que pagar. Porque o Estado somos nós. Quem pagamos somos nós. E nós nunca dissemos nada. Em que país você está vivendo? Bom, seja lá como for, é um país que dizem diariamente aí que estamos numa democracia. É isso aí, né? Toda hora está se dizendo isso. Essa democracia irônica que tu falou, tanto se repete, porque ela é tênue, né? Soberania, democracia, tudo termina em ia, rima bastante, né? Que beleza, né? Dá para fazer também, música, né? Ironia e outras dias, né? Outras dias, né? Fantasias e tal, né? Bom. Mas enfim. Eu queria perguntar para o Ever é dos Correios.
da nossa companhia. Hoje uma das mais antigas, das mais tradicionais. E olha, eu só vou fazer uma parte aqui. Muito antigamente não tínhamos o órgão próprio para a liberação de licenças radiofônicas. Era tudo através do correio. Exatamente. Tá? No meu tempo de estudante, os estudantes se animaram. Na época, houve um entusiasmo muito grande. Nós já tínhamos o nosso jornal, a União dos Estudantes de Dom Pedrito, e resolveu que deveria ter uma rádio. Por que não? A UESP. A UESP. Tá? Eu fui presidente da UESP. Eu também fui. Tenho um orgulho imenso de ter sido presidente da UESP. Pois bem, então essa União dos Estudantes pensou, temos um jornal, por que não uma rádio? Né? Tu era agitado assim no tempo da UESP ou não? Eu sempre fui muito pacífico. É mesmo? Ah, então tá. Eu sempre honrei muito a nossa capital da paz, muita paz, nunca conflito. E o Correio jamais, era o nosso principal mecanismo. E o Correio era o órgão fundamental através do qual se requeria, se fazia um encaminhamento, um protocolo, e isso era analisado, mas era uma decisão de natureza técnica. Certo. Que eu quero dizer que não era política, pelo menos naquela época. Né? Mas, e hoje é política? Não sei, Norton, eu não afirmei isso. Não afirmei. O ouvinte que é inteligente é que vai tirar as suas conclusões. Se é ou se deixa de ser. Mas a pergunta para o Ever seria assim, Ever, agora somado a isso que o Pacazzi falou, toda uma história, tem uma história rica de serviços prestados à nossa nação, assim como também lá, hoje, o pessoal sempre pega como referência as empresas americanas de transporte, que evoluíram nesse aspecto e continuam. O nosso Correio brasileiro, em detrimento do surgimento de tantas empresas hoje que fazem entrega porta a porta, mudou alguma coisa nas rotinas do nosso Correio? Ou nós continuamos com aquele enfoque, com aquele fluxo normal, tradicional que tínhamos, ou só aperfeiçoamos isso aí, Heber? Norton, Pacazzi, ouvintes. Pode falar. Essa parte que tu falou é a ponta do iceberg. Olha só, Pacazzi, viu? Na verdade... o que afundou o navio é aquele, né? Essa empresa, e agora eu vou falar como um cidadão que não é especialista na parte de historiador. Eu não sou um Eduardo Bueno. Certo. Para contar essa história, mas assim... O Eduardo Bueno que ele fala é o Peninha, viu, Pacazzi? É o Peninha, é isso aí. Ela sempre foi uma empresa de vanguarda de tecnologias. A última letrinha do nome ali, conta para nós qual é. EBCT. A T. Telégrafos. Quando isso foi colocado, esse nome foi há 360 anos atrás. Isso aí. É uma empresa de vanguarda de tecnologias. Para ter uma ideia, ela é responsável pelo desenvolvimento da energia elétrica no Brasil. Porque com a energia elétrica ela conseguiu evoluir, ela acelerou a evolução da tecnologia elétrica no Brasil. Mas as pessoas não sabem disso. Então, quando tu fala dessa missão aparente que as pessoas conhecem da entrega de cartas, isso é muito pouco. Hoje em dia, por exemplo, a empresa ela está sempre investindo em novas tecnologias e coisas do momento. Por exemplo, assim, marketplace. Ela tem um grande investimento nessa área. Assim, como é que funciona isso? A pessoa compra na Shopee, a pessoa compra no Mercado Livre. Tem um marketplace da empresa. Ela entrega. Que a pessoa já sai comprando direto por ali. Tu entra ali, sei lá, para rastrear alguma coisa, já sai comprando por ali. Através do correio. Exatamente. Não, e para casa eu pude comprovar há poucos dias. Aquele dia que tu falou que eu estava circulando na volta do correio, te lembra? Eu me lembro. Perdão, que eu estava na chuva até. O Ever foi quem me atendeu. Foi. Tá? E eu resolvi tudo ali. O Ever já me disse, inclusive, Norton, tá tudo ok. Daqui a minutos tu vai receber uma mensagem para casa e realmente passaram-se em torno aí de uns 20 minutos e eu recebi uma mensagem da empresa da qual eu tinha feito a devolução,
me comunicando, Pacazzi, que a devolução já estava protocolada, né, e que eu receberia em breve o retorno, o estorno dos valores que eu tinha pago. Só que antes da empresa me falar, o Everton ali no correio já tinha me dito isso. O Ever já tinha me passado todas essas informações. Esse faz parte do Marketplace, Ever. Eu até quero perguntar ao Ever, ao nosso amigo Everaldo, o seguinte: sim, são modernidades e o correio está inserido nesse contexto, claro, né? Agora eu pergunto o seguinte: eu não sei até que ponto procede a notícia de que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, é isso, né? É deficitária. Por quê? Se ela presta, se ela está dentro, se ela é odierna, se ela está, digamos assim, nos dias de hoje já equiparada a toda a tecnologia que ela está produzindo o seu serviço através da tecnologia mais moderna que está à disposição aí das empresas e das pessoas. Se procede essa notícia, por que o correio é deficitário? Para responder isso aí, eu vou responder numas frases bem curtas aqui, assim, é que nem a gente na nossa casa. Sim. Não é que a nossa casa esteja no vermelho às vezes, é que de repente tu pegou um investimento para te construir um muro, ou tu construir um aumento, ou tu reformar a casa. Então, creio que ela esteja investindo em novas tecnologias, em novos campos, que vai dar os frutos na sequência. Pois é, mas ela vem há muito tempo, né, com isso, né? Bom, mas de qualquer maneira... Para finalizar... Tem mão pesada de alguém, Ever? No governo? Para finalizar, é como se tu tivesse o teu dinheirinho guardado lá no teu colchão ou algo parecido e alguém depois levasse ele embora. Pois é, mas isso aí o Pacazzi falou que já vem de longo tempo, né, Pacazzi? Isso sim, não é uma questão de governo. Isso é uma questão de governos, de gestão, né? E a gestão, a ponta do iceberg da gestão da empresa, ela é governo ou tem algo, digamos, acima dos interesses do governo? Eu digo, tem uma gestão própria? Teoricamente sim, né? Sim, né? Mas o governo mexe, influencia. Eu creio que conforme o governo ele vai indicar talvez ali os principais líderes, né? Pois é, Pacazzi, e aí nós vamos sempre naquela mesma premissa, né? Sempre. Agora, o que eu pergunto é o Caiu seguinte... no cofre lá, comum. É o que disseram uma vez aqui em Dom Pedrito, posso rapidinho? Gente. Disseram assim pra mim: essa história de ICMS manda tanto é balela, não existe. Né? Eu não consigo enxergar dentro do setor público municipal a presença do ICMS. Mas aí eu questionava, mas como? Se a própria FAMURS diz que o setor do ICMS é responsável por 70% daquilo que entra de recursos para o município, e aí algumas pessoas dizem que o ICMS não é de multar, né, Pacazzi? É fiscalizar. O setor de ICMS não foi constituído para multar pessoas ou empresas. Ele tem que fiscalizar as passagens de nota, se está tudo certinho. Só que quando há um descompasso, principalmente naquilo que tu tanto fala aqui no programa, que é a gerência, a gestão, a fiscalização, aí o dinheiro fica sem saber a origem, o fim e, finalmente, tudo na vala comum. Tudo na vala comum, ninguém sabe nada. O Norton, o Ever, ouvintes, o Correio tinha um serviço que desativou, não sei o que substituiu esse serviço, que foi fundamental. Esse fez história também, né? Que não era só a cartinha do selinho, aquela coisa toda, e a pessoa que escrevia com todo carinho, com todo o empenho, enfim, e aquele que ficava na expectativa de receber. Havia toda uma história romanesca nisso aí. Pois bem. Mas tinha o serviço de telégrafo, que foi fundamental na guerra e na paz. Era fundamental. E tem histórias, né? Histórias engraçadas até em torno disso. Tem umas muito sérias, a maior parte, mas tem algumas engraçadas. Por exemplo,
Contava-se que na época da revolução, numa dessas revoluções que nós tivemos, não sei se de 93, sei lá, a de 23, por aí, e que não poderia se mandar assim um recado muito claro, porque se o inimigo pegasse o recado, poderia ser fatal, isso para o outro lado, né? Então botou assim, Revolu continue, Manprefu. Como? Mas era codificado isso aí? Sim, mas afinal de contas, o que? Vamos traduzir. Revolução continua, manda o preço do fumo. Bom, mas essa aí é pitoresca, mas tem uma outra história, é o seguinte, que se cobrava por letra, ou, por palavra, aliás, por palavra, tá? A cobrança desse serviço era por palavra. Então, quanto mais sintético o indivíduo fosse, desde que fosse compreensível, né? Quer dizer, que a mensagem fosse inteligível. E aí, então, dizia assim, alguém mandou para uns filhos que estavam estudando lá em Pelotas, mandou o seguinte telegrama. Fulano, Beltrano, doentes, o que há? E o outro que tinha que responder de lá, que era o chefe da turma lá, dizia assim, boatos, para não pagar tanto. Por acaso, o código Morse fez parte, em que época mais ou menos, do processo de comunicação? Chegou a lidar com o código Morse no passado, ou já estamos, ou quando foram criados os Correios? Não, mas acho que não, né? Em algum momento o código Morse, para casa? Isso vem de muita... Thomas Edison, pelo menos pelo que eu sei um pouquinho, não sei muito, né? O Thomas Edison foi o inventor da lâmpada elétrica, né? Isso. Da eletricidade em si há um pequeno disparate de informações aí, tem o Tesla, tem isso, tem aquele outro, mas a lâmpada é o Edison. E dizem que o telégrafo também. O Morse. O telégrafo. Sim. Telégrafo. Não, como não havia, através do telégrafo, a possibilidade de transmitir a voz, então se transmitia o sinal. Tá? Eu até hoje não sei como é que funciona isso. Sempre fiquei... A comunicação sempre foi um dos gargalos da humanidade. Sim. E nos tempos de guerra, o que os principais líderes mundiais procuravam? Isso aí vai lá desde o século XVIII. Sim, mas... Era entruncar, vamos dizer assim, as comunicações para dificultar a vida dos inimigos. Tá, mas a fumaça, o tambor... E aí, Norton? Como é que tu vai fazer? Olha, tu te dá conta que os americanos na Segunda Guerra Mundial usaram aquele famoso código Navajo para poder confundir japoneses e alemães. Mas não confundiram. Então, assim, a comunicação, Pacazzi, foi e vai continuar sendo sempre um gargalo, mas elemento fundamental para a vida humana no nosso planeta. Tá, mas qual foi o serviço que substituiu o telégrafo, meu caro Heber? Não sei te responder não, Pacazzi. Pois mas então... Não foi a carta? Não, a carta não é excludente do telégrafo. E o telefone? Bom, mas era prestado pelo correio? O Grambel? Né? Não, o correio aí já era outra coisa, era CRT, sei lá o quê, telefone é outra coisa. E tinha o fonograma, né? Fonograma, que era rival aí do telegrama, tá? Pois bem, mas o que substituiu esse serviço? O que eu quero perguntar é o seguinte, claro, é que, na verdade, o correio, de certa forma, não substituiu algumas tecnologias. Hoje nós não temos nada semelhante a isso, até porque as pessoas não precisam mais. Eu estou olhando aqui na tela do notebook, por exemplo, Pacazzi, todas aquelas informações que... Não, faço isso aí. Olha, eu estou vendo a previsão do tempo e já vou estar dizendo, a gauchada vai ser molhar no dia 20. É isso aí. Isso. Comunicação. Comunicação.
Bom, gente, eu quero aqui conversar com você sobre uma notícia que me chegou. Eu não sei até que ponto há veracidade nisso. O fim do dinheiro em espécie. Bom, isso aí, se for um natural, né? Se for uma transição natural, bom, de qualquer maneira, até que as pessoas se adaptem. Mas quando as coisas vêm de cima para baixo, com aquele perfil, com aquele ânimos determinante, isto ou nada. Mas e afinal? E a democracia? Que é isso? Então a informação que está me chegando é o seguinte, é o fim mesmo, por determinação superior. Sim, a moedinha no bolso... Nada mais vai valer. Então, mas e o Pix? Bom, mas o Pix não é dinheiro no bolso. O Pix é dinheiro que está lá no banco. Então nós vamos trabalhar só na virtualidade? Essa é a proposta que estou vendo. E eu não acho que seja tão, digamos assim, ficciosa e fantasmagórica. Não. Por quê? É uma dos elementos que identifica a liberdade do cidadão. Eu tenho dinheiro no bolso. Tenho no bolso o que está convencionado. Tá, mas tu quer dizer que se eu chegar no banco e pedir lá no banco, não vai ter mais. Eu quero R$1.000. Não tem mais, Norton. Não tem mais dinheiro, não tem moeda, não tem papel moeda, não tem moeda de metal. E eu digo, mas isso é ficção, isso aí é fake news. Não é. Não é, porque isso já é praticado, por exemplo, na China. Se você achar um chinês com moeda ou com papel moeda no bolso, traga aqui, porque é um fenômeno. Não existe isso. Eles carregam o que no bolso? É controle. É um cartãozinho? Não carregam nada, carregam um celular. Tá? Você consegue fazer? Consegue. Mas um celular que tem o controle de quem? De todos. Todo mundo, quer dizer, do poder central. Será que foi por isso que a minha mulher me falou hoje que se pudesse pegava a senha do meu celular só para pegar fazer uma transferência do meu Pix? Bom, eu fico perguntando àqueles que ficam na sinaleira ali pedindo aquele troquinho ali para comprar não sei o que, para e tal. Então eles já vão ter que se habilitar. Não é um colaborador daquele tipo da sinaleira ou não, Pacai? Sim, mas às vezes sou, porque... O que é que tu acha, Ever, de chegar lá na sinaleira e aquele rapaz, aquele senhor, chegar e te pedir um valor para melhorar um pouquinho o dia dele? Geralmente eu não sou colaborador não, mas esses dias eu tive um dia tão bom assim, que as coisas foram tão favoráveis e eu tinha dinheiro trocadinho, falei, vou ajudar aquele rapaz da sinaleira. E aí, Pacassi? Será que esse rapaz realmente investiu naquilo que motivou a solicitação dele? Estou com fome. Ou seja, fome de quê? Sede de quê? Não, mas esse rapaz que eu... tudo bem, eu também, só conheci. Rio Branco com a 21 de abril. Na sinaleira não dou mais. O nível da informação dele é muito baixa. Por exemplo, ele não tem nem conhecimento se ele vai votar em alguém ou não. Ele não tem conhecimento que ele poderia, na verdade, aumentar a sua arrecadação se tivesse certas práticas. Não. Ali ele vai pegar o dinheiro, ele realmente vai comprar o pão, vai comprar o... Né? Não vai não. Não é escolha. Não vai não. Não vai não. Não? Não, certamente que não vai. Se ele quisesse realmente pão, roupa... Eu vou contar uma história aqui bem rapidinho. Se ele quisesse isso, ele se entregaria aos órgãos que são pagos por nós para tomar conta deste setor. Assistência social? É lógico. Para que existe assistência social? E no BD se chama Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento. Bom, seja lá como for, o produto final é uma assistência social, né? Então é isso que nós estamos perguntando. Afinal de contas, se a pessoa, essa pessoa que tu estás descrevendo, certamente, pelo que se pode depreender, ela não tem condições de autogerência, ou tem? Não tem. Então, é o típico indivíduo
que está na meta da assistência social. A assistência social não quer alguém que vá atrapalhar o serviço deles lá. Geralmente isso aí é grave, isso é grave. Isso aí é polêmico. O vereador Patrício falou um dia no programa aqui, e presidente da Câmara, que nós temos 7.200 pessoas na dependência do Bolsa Família, recebendo. Então, 7.200 são 7.200 clientes aonde? Da nossa assistência social, ou secretaria, como tu já definiste aí, né? Para casa, então, eles têm bastante trabalho ali para casa. Mas a assistência, nesse particular da Bolsa Família, é repassador de produto. Na verdade, aí as pessoas vão no CRAS. Mas faz parte do sistema. Tudo bem, mas é só repassador, é só meio. Responsabilidade de quem? Do secretário. Não, a assistência social se mostra realmente fundamental e eficazmente quando tem lá a casa de repouso, a casa de pernoite. E aqueles 5 mil e pouco trabalhadores formais de carteira assinada? Como assim? Formais de carteira assinada? Como é que é isso? Pessoas, trabalhadores que nem nós, tradicionais. Sim, e daí? Só 5 mil aqui? De nós? Só 5 mil? Mas nós estamos necessitados. Foi o que o vereador, presidente da Câmara, falou nos microfones da rádio. Que preocupava essa discrepância de números de pessoas dependentes hoje da assistência de governo, se comparado com o número de pessoas que estão na formalidade recebendo com a carteirinha ou o contrato para casa. Mas a pessoa pode. Claro. É por causa do valor dividido pelo número de pessoas, né? Com certeza. Pois mas... Bom, isso aí, de certa forma, pode-se fazer aí um liame, uma ponte entre... Nós estamos falando em assistência social, não assistencialismo social, tá? Clientelismo, porque todas essas pessoas votam. Vão votar em quem? Em quem lhe dá ração diariamente. Pacazzi, o Weber quer falar. Eles não são fiéis a isso, não te preocupas, porque a maioria... Não, são sim, são. Ninguém vai querer, ninguém vai perder. Olha, é o seguinte, seria como provar que uma criatura que tem pelo de gato, focinho de gato, mia como gato, não é gato. Vamos aos comerciais, já voltamos. Valdir. Muito bem, pessoal, são 11h08. Retornamos com o programa Tema Livre. Para casa. Bom, muito bem. O seguinte, há uma informação, pesquisas, né? Pesquisas de que a inflação baixou. É mesmo? Será? Não sei. Eu não percebi isso no mercado. Não. Às vezes acontece assim, ó. Ali está um cavalo. É um cavalo. Tem 4 patas, é um cavalo. É um equino. Muito bem. Aí vem uma pesquisa e quer te provar por A mais B que aquilo não é um cavalo. Não. E nem é similar a cavalo, não é zebra, não é nada disso. Né? Que aquilo ali é uma baleia. Mas está longe d'água. A baleia. Está no lugar errado. Não, mas a baleia, embora seja um animal que também vive um pouco assim sobre a água, né? É um mamífero. Vejam bem, um peixe mamífero, tá? É uma característica da baleia. E a pesquisa quer te provar que não é um cavalo, que é uma baleia. Então tá, eu não sei qual é a base. Alguém está me dizendo aqui que disse, não, a inflação baixou. A lixa de unha, por exemplo, está mais baixa, era mais cara. O Gumex para o cabelo, eu não uso mais Gumex, não tenho mais cabelo. Baixou de preço também. Aquela farofa, a famosa farofa norte, que tu gosta muito, aquela temperada. Eu gosto muito. Baixou. Tá, mas o relevante da farofa é a carne, a picanha.
Tu tem comido picanha ou não? Não, eu não tenho. Então tu não pode me dizer que baixou a inflação. Não, mas o pesquisador pode. Bom. O pesquisador fez. São coisas essenciais. Por exemplo, agora teve ali o pepino subiu de preço. Pepino contra a pátria, né? Está invadindo a soberania brasileira. Que barbaridade. O pepino subiu, mas não contabilizou, ele não subiu tanto para pagar a baixa da lixa de unha, do gumex, da farofa essa temperada. Me permite? Diga. E será que o café pilão vai subir? Da prateleira? Não, vai subir o preço. Sabe o café? Eu estou dando uma marca. Tá. Marca, café pilão. Você sabe o que houve com a indústria do café pilão, uma das mais tradicionais do nosso país? Uma indústria inteira foi vendida, tu sabia? Não sabia. Pois é. É isso que me preocupa muitas vezes, Pacás. Quem é que comprou? A gente fica... Mas vai continuar fabricando café? Café. Mas tu quer saber quem é que comprou? Sim. Eu vou te dar um exemplo. É o país que promoveu o maior desfile militar nas últimas semanas. Tá, mas vai continuar vendendo café. Vai continuar vendendo café, mas por quê? Sim. Por que ela comprou a indústria brasileira, assim como ela está comprando a indústria daqui na Argentina, no Uruguai, em outros países? Porque ela precisa alimentar o seu povo. Sim, e então. nós brasileiros, que somos solo fértil para tudo isso aí, estamos é mercado, é capitalismo. Estamos vendendo, né? Estamos vendendo. Mas nós temos o Nescafé, nós temos outras marcas, mas não é a questão das outras marcas, é a chegada de investimentos que não vão ficar só no café pilão. Eles vão ir e já estão indo para outras searas. Por quê? Porque o Brasil hoje tem a condição única de poder prover e produzir alimentos para que outras nações consigam manter a sua população alimentada. Te dá conta que a população mundial daqui a 10 anos pode chegar a 10 bilhões de habitantes. O Norton. E a China está preocupada. Eu pergunto, Ever, tu acha que o Brasil está preocupado em manter a alimentação mundial? Ou a alimentação do Brasil? Quando o governo federal, por exemplo, fecha os olhos para a crise de um estado produtor como o nosso do Rio Grande do Sul? Ai, meu Deus, aí a coisa não é muito clara, não é muito límpida. E aí, Pacazzi? Uma das características do chinês, um dos símbolos do chinês é aquele chapéuzinho, né, que a gente não sabe bem se é um chapéu de aba larga, é um chapéu de aba só, é uma aba larga só, ele não tem o coco, né? E é histórico, né? E bem característico do chinês, né? Então eu acho que o Brasil, em vez de ficar se lamentando, o café foi para lá, mas eu vou lá e dou o troco, me cobro, né? Reajo e compro o chapéu. Vou lá e compro a fábrica de chapéu chinesa. Mas só que esse detalhe, no mundo da economia, e o Ever deve estar acompanhando isso mercado, também, né? É mercado. É mercado, só que aquela discrepância, Pacazzi. Os chineses compram do Brasil aquilo que é relevante para eles. E o Brasil compra as quinquilharias que os chineses produzem. E nós compramos olha bem, os chineses compram 30% do Brasil daquilo que nós compramos deles. É uma discrepância econômica. Os chineses compram o que é bom e ainda enche de valores. Agrega um valor. Dinheiro no seu bolso, enquanto que o Brasil fica com o quê? Com as quinquilharias. Bom, mas por exemplo... Nada contra os chineses. Não, nada, absolutamente nada. É um mercado mundial. É um povo e a história conta de tudo que passou para sobreviverem. É um mercado, um mercado. Né? Ele compra. Nós que temos que cuidar do nosso território. Compra e paga. Pois bem, mas o que acontece é o seguinte, eu fiquei pasmo um dia que eu soube que muitas empresas mundiais se mudaram para a China para produzir lá, aproveitando a mão de obra que era mais barata. Mas isso não existe mais, né?
Não sei. Não Muitas empresas brasileiras, por exemplo, aqui do Vale dos Sinos, Sim. Se mudaram para lá para Isso é produzir. coisa do passado, Pacazzi. Não tem mais. Por quê? Bom. Porque Então, a mão de obra chinesa barata, sim, toda ela se redirecionou para o trabalho em tecnologia, assim como da Índia. Pois não. Então, os chineses indianos... Deixou de ser barato, então. E os chineses indianos não têm mais aquela mão de obra barata. Sim. E eles hoje padecem, porque a mão de obra barata estava onde? No campo, produzindo alimentos. E agora eles têm que importar alimentos de outros países, porque o país deles cresceu à base de quê? Do desenvolvimento tecnológico. E aí o campo foi abandonado. Um abraço ao Dr. Pedro Derli, que está avisando aqui que está na audiência. Muito obrigado, doutor. Grande abraço, doutor. Grande abraço também. Ontem, o programa do Jornal da Manhã teve a participação do Poder Executivo, através da vice-prefeita, que era secretária de Planejamento, a nossa amiga Luciane, e foi altamente esclarecedor o tema, a abordagem do tema, que é um tema complicado, um tema realmente polêmico, a questão das licitações, da fiscalização e tal. Bom, eu já sabia mais ou menos disso, fiquei sabendo mais, né? Agreguei conhecimento com aquela entrevista de ontem. A lei das licitações é federal. É federal. Sim. Tá? Sim. Então, e está online, está no sistema. É aquele sistema que nós gostaríamos de conhecer pessoalmente. Qualquer um acessa para casa. Claro. Então, por exemplo, mas que barbaridade, a empresa lá da Paraíba vai fazer calçamento em Dom Pedrito. Bom, se ela ganhou a licitação, a lei está permitindo isso. Não deveria. A última atualização que houve na lei das licitações foi em 2021. Sim. E ela foi feita justamente para dar mais transparência para a CASE, tá? E possibilitar que todas tivessem o mesmo nível de condição de frequência e de enfrentamento nas chamadas licitações e pregões dos municípios. O problema, entre aspas, é que muita empresa que está quebrada, muita empresa que não existe, que o CNPJ às vezes é num campo de futebol ou é num prédio abandonado, participa. E não se tem hoje, dentro da estrutura das licitações, uma lista, por exemplo, daquelas empresas que são negras, que fazem parte desse cadastro. A prefeitura não sabe. A hora que ela abriu a licitação, qualquer um pode entrar. Aí, para casa, eles ligam para uma outra empresa aqui do estado, subcontratam. Há muitas vezes essas empresas começam e não terminam as obras. Nós temos os nossos elefantes brancos. O que a senhora prefeita, o secretário adjunto, o Fernando Pinho, ontem, conversei com eles. O ideal é que nós tivéssemos mais aquela condição de que as empresas estivessem presencialmente na hora da abertura da licitação, para se saber aquela empresa tem condições estruturais e financeiras de tocar a obra? Eu estimo que essa questão das licitações nacionais seja tão parecido com aquela demanda do voto distrital, né? Pois é. Por que se quer o voto distrital? Por que ele é mais democrático? Porque ele atende um segmento, quer dizer, abre a possibilidade de atender um segmento que está mais familiarizado com aquela situação daquela paróquia, daquele distrito. Uhum. É um voto mais paroquial, me parece que, sob o ponto de vista de representatividade, seria mais eficiente. Da mesma forma, essa lei das licitações é um absurdo, um verdadeiro absurdo. Então, pode haver tramóia, né? Etiola lei, etiola trampa. Bom, pode haver, mas já vai ficar mais difícil. Agora, é importante que as pessoas, e eu acho que tem toda a liberdade de fazerem as suas críticas, tudo isso, mas a pessoa também, quando se refere à questão de serviço público, pode dar uma dica. Por exemplo, calçamento de rua.
Ah, pedra irregular. Como é que você faria? Ah, eu faria com isso, com aquilo, com aquele outro. Ah, porque aqui na frente da rádio, por exemplo, em outras ruas, os calçamentos são mais estáveis. São. Apesar do solo ser um solo terrível, né? Esse solo, nosso solo aqui é terrível. Bom, ele trabalha mesmo. Por quê? Porque aí existe paralelepípedo. São pedras todas da mesma dimensão, altura, tudo. Então, elas proporcionam, porque são simétricas, elas proporcionam uma estabilidade maior. Não total, mas maior do que a pedra irregular. Ah, então vamos fazer com paralelepípedo. Onde é que tem? Tu tem, Norton, para vender aí ou não? Não. Não tem. O Ever tem para nos entregar? Não tem, né? Então, quer dizer, devolver o questionamento às pessoas, que não sejam apenas críticas assim, avulsas, atiradas ao vento e tal. Não, algumas coisas com fundamento, que ajudem a administrar e que registrem. A minha opinião é esta. Use os microfones da Rádio Sulina para dizer isso, não tem problema, não vão pagar nada. A minha opinião é que deveria ser feito isso. Tá. E na parte da fiscalização, nós temos que fiscalizar, mas está sendo fiscalizado. Está. Então, coloque o seu ponto de vista no sentido de que estamos todos do mesmo lado, queremos o melhor. Dê a sua opinião, de repente você pode estar descobrindo aí não é um método, uma fórmula aí interessante, viável, possível, execuível, porque tem que ser coisa execuível. E nós temos muito, em véspera de eleição, aquela história do vou fazer, tem que ser feito assim, tem que ser feito. Claro que tem que ser feito. Não tem a menor dúvida, todos concordamos. O probleminha é como. Com que? Pois é. Como e com que? Não é, Ever? Ever. Olha, eu estava notando relacionado a esse assunto da qualidade péssima dos calçamentos, isso realmente tem que acabar. A gente tem que mudar a mentalidade, tem que virar a página sobre isso, né? Eu passei na frente de uma casa ali com a placa da imobiliária, casa belíssima, olhei na imobiliária, quase R$1 milhão, aqui na José Bonifácio, perto da rua Oswaldo da Aranha, ali assim. E eu digo, meu Deus, o cara investiu tudo isso nessa maravilhosa casa e uma rua dessa qualidade horrorosa, meu Deus do céu. Aí tá, mas o que tu achas que tem que ser feito para arrumar isso aí? Olha, a gente tem que mudar a nossa mentalidade. Os nossos vereadores, por exemplo, e o nosso prefeito tem que dizer um basta. Eles têm que dizer. Tá, mas assim, fazer o que, Norton? Botar o quê? Em vez de pedra, botar o quê? Cimento, sei lá, plástico, a baba do cupim. O que ele tem que fazer? A gente tem que deixar para trás a mentalidade de pobre. Dizer que a gente não tem capacidade, não pode. Tá, mas o que nós vamos fazer? Por exemplo, tem umas ruas aqui que são feitas de asfalto. Como é que elas são? Eu creio que a que está dando um bom resultado é aquela das pedrinhas de cimento. A Unistein. Isso, aquela ali também não são uma maravilha, mas em todo caso, vamos lá, vamos continuar. E melhorar a parte na hora de fazer o calçamento ali assim, o pessoal coloca areia e tal, de repente tem que fazer uma compactação mais séria. Isso vem um projeto de lá, esse projeto é técnico. Mandam assim, o doutor João Carlos, numa ocasião, deu uma entrevista aí dizendo, olha, se eu fosse fazer o projeto, colocaria o dobro de areia, mas mandaram botar tanto. E esse é o valor. Então vou seguir rigorosamente pelo valor. Sou pena de chegar o fiscal e dizer assim, tire a areia, não está aqui no projeto. E aí, vamos fazer o quê? Esse é o grande problema. Particularmente, eu faço a minha casa. Não, eu vou fazer esse muro aqui, mas eu vou fazer aqui, de arame, eu não vou fazer de concreto. Decisão minha, porque estou na minha propriedade. Agora, no serviço público não é assim. Então, quer dizer, não, de repente, assim, o prefeito tal diz, eu vou fazer uma rua bem ruim. Eu quero me vingar de Dom Pedrito, quero fazer rua bem ruim. Tu acha que é possível isso? Que um prefeito pense isso, que uma administração pense isso, e que faça e que realize isso dessa forma? Não!
Todo mundo quer ser lembrado por coisas que ficaram e que diz, pá, que maravilha que ele fez isso. Não é por vontade e nem por ineficiência, ineficácia, desconhecimento. Me permite? Inépcia. É porque a situação hoje, que nós já dissemos no programa anterior, no serviço público, tudo que não está regulamentado está proibido. É o contrário da vida civil. Tudo que não está proibido está regulamentado, está permitido. Pois não, Norton? Eu conversei com o prefeito ontem, Diego da Rosa Cruz. Sim. Certo? E ele já me passou a informação. Ele não vai mais permitir em Dom Pedrito, informação do prefeito Diego da Rosa Cruz, a construção, pavimentação. Fala, Valdir. Coloca no ar, então. Para casa, tem um ouvinte no ar. Pois não? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, vamos lá. Bom dia. Diga, bom dia. Bom dia. Quem fala? Tudo bem para casa? Tudo bem, quem fala? É Nilo Borges. Ô, como é que vai, meu amigo? Tudo bom? Tudo bem, Diga. graças a Deus, quanto tempo? Tudo bem, pois é, exatamente. Não, hoje eu resolvi participar, né, dar uma palhinha para vocês aí. Estou falando sobre o calçamento, né? Sim. Eu, na minha atitude, na minha visão, que eu vejo o calçamento de Dom Pedrito, Sim. é muito excesso de areia. Por isso que não segura essa pedra e passa um caminhão carregado aí, ó, joga tudo fora. Pois é. Então, um problema de Eu projeto. acho assim, ó, eu acho que tem que ajeitar, por exemplo, preparar o solo primeiro, depois botar uma camada de pedra que sustente a pedra. Se a pedra tem 10 centímetros, vamos botar 20 centímetros de areia. Eles botam 50 centímetros de areia em lugares aí que a gente vê que é 50 centímetros de areia, 50 centímetros de areia. Sim. Qual é a pedra que vai segurar de cima daquela areia ali? Não tem como. Interessante, bem interessante. Eu acho, bem interessante. No meu ver, é muito excesso de areia. Tá bom, tá bem, é uma opinião. Se vocês verificarem quando passar uma carreta carregada, Sim. ela joga toda aquele pedra e depois de saltar uma pedra vai tudo embora. Não segura mais porque a areia não está compactada com a pedra. Aham, tá bem, tá certo, não. É. Olha, tá certo, tudo bem. É? Tá, uma opinião e tanto. Eu sempre achei isso aí que era muito excesso de areia. Não é que, vamos condenar o serviço. Não, mas se for olhar vericamente na realidade, Sim. vocês vão ver que está certo isso aí, ó. Né? Pode até alguém desconcordar, não, mas não é assim que tem que fazer, então. Mas a minha opinião seria essa aí. Então há um defeito de Botar projeto. menos areia e preparar melhor o solo, porque tem muitas ruas aí que o terreno aí falso. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado pela tua participação, Tá, um viu? bom dia para vocês, estamos sempre na escuta Grande aí, abraço, um abraço para ti também. Para casa e voltando Então, ao que falou o prefeito Diego da Rosa Cruz, sim, ele não pretende, durante o governo dele, construir a pavimentação com pedra irregular. Sim. Ou é nesse processo novo de fazer com concreto, como já está sendo feito em São Paulo e aqui em algumas cidades aqui no sul, ou em alguns casos, se for necessário, o Unistein, ou o próprio asfaltamento. Bom, Pedra irregular não vai ter mais. tá bem. Tá Amém. Tá bem, amém. Exatamente. Bom, gente, nós estamos chegando mais no final. Eu só queria deixar algumas coisinhas, ainda vou usar um pouquinho. O Ever me pareceu o padre Roberto Carlos nesse momento, viu? É mesmo. Saiu um amém muito assim, elevado espiritualmente. Hein, pra casa? O Ever tá aí? O Ever tá comigo, entendeu? Que bom. Escuta, é que daqui da minha câmera não. Agora sim. Viu? Ele me cuida pela câmera lá em cima, viu, Ever? Tô vendo lá. Eu tô no Big Brother aqui no programa. Não, assim, ó. Getúlio Santana Silva assumindo a mesa pra casa. Um grande abraço ao Getúlio, compositor, cantor. E o Valdir é cantor, tu sabia disso, né? Não, o Valdir é uma lenda que nós temos aqui na o Rádio Valdir é Sulina. cantor, grande cantor. Bom, então assim, gente, só para não deixar passar em brancas neves, como dizia o nosso colega. Dá o nome do colega, por favor. Nosso querido João Ávila. Então tá, soberania é a defesa de quem? Da soberania nacional, pátria. Muito bem, é a soberania geográfica, histórica, humana.
política, isso é que nós temos que definir muito bem, certo? Então, soberania é uma defesa. E como dissemos no programa anterior, é preciso que aqueles que estão sendo defendidos entendam por que são defendidos e se defendam também. Tá? Então digamos, uma atitude conjunta, é uma atitude comunitária, é uma atitude social, sociopolítica. Isso que fique bem entendido. Somos soberanos para casa. Olha, Norton, exatamente. A pátria, sob o ponto de vista geográfico, Pois é. Geográfico sob o ponto de vista histórico, né? A República foi proclamada em... Isso se conserva? Ou alguém mudou isso? Né? De repente pode entrar e dizer, olha, não foi. Entra o Eduardo Bueno, esse que é historiador, né? Diz, não, a República não foi proclamada, nós estamos no Império e tal. Aí, de repente, alguém pode levantar uma questão de soberania, diz, não, para um pouquinho, a história que eu conheço é outra. Né? Nós fomos Mas a história tem tantas versões, Pacani. Tem a história da Guerra do Paraguai, por exemplo. Solano Lopes foi que agrediu o Brasil. Será? Será que foi? Então tá, né? Então vamos pensar nisso aí. Sob o ponto de vista político, quando alguém diz, o Brasil já foi uma democracia, não é mais. Será que estão ferindo a nossa soberania? Mas não adianta dizer, não é como criança manhosa, não é assim. Pacani. Então, Norton, é preciso argumento. Eu quero que tu e o Everaldo, vocês são mais capacitados tecnicamente que eu. Não se deprecie. Vocês têm um nível cultural mais elevado, né? Me diz assim, ó, eu estou num país correto? Como porque assim? Um país cuja... Brasil com Z? Um Brasil desses aí, que gasta milhões de reais, num processo jurídico que se estabeleceu pela necessidade de um provar que é mais forte que o outro. E aí tu percebe, aí ontem eu acompanhando as notícias, todos os noticiosos, todos, Rede Globo, Band, Jovem Pan e tal, todos preocupados que a saúde do ex-presidente estava abalada. E aí, ele vai poder ir para o hospital? Ele vai ser atendido? Pacani, será que nós, o cidadão comum, não estou depreciando se o presidente ou o ex-presidente precisam ou mais do que nós? Mas a pergunta, que diferença tem de tratamento nosso, do cidadão, contribuintes, pagadores de impostos, para aquelas pessoas que estão acima do bem e do mal hoje dentro do Brasil? Será que cabe essa discussão? Por que outros têm que ter tantas prerrogativas? Eles fizeram tanto assim pelo nosso país que podem passar por cima daquilo que o cidadão comum recebe para casa. O Norton, bilhões que eu estou falando. O Norton, bilhões. Se justifica, se há uma justificativa plausível, né? Plausível, eu acho que está tudo bem. Esses bilhões não estão faltando para coisas fundamentais, básicas, que estão na Constituição. Mas eles, por via de regra, não deveriam ter o SUS que nem nós temos? Não, tudo bem. O SUS é bom para nós, mas não é bom para os outros? Bom, de qualquer maneira, completando, se esses milhões estão sendo gastos com justificativa, de maneira justificada, bem compreensível para todos, enfim, não tem problema, desde que esse dinheiro não falte para coisas realmente fundamentais, que é a saúde. Aí não está faltando. A educação, não sei, eu estou perguntando, estou questionando. A educação, a infraestrutura, a segurança. Se não está faltando, bom, então vamos botar dinheiro. Mas independente está faltando, né? Para manter a UTI aberta, para melhorar o ponto-socorro. Eu acho que o cidadão, o verdadeiro cidadão, deveria se fazer essa pergunta, tá? Ele deveria, sim, exatamente, se autoquestionar a respeito. Ele se perguntar.
E não é apenas política, se né, basear, Takahashi? e não apenas se basear no que nós estamos Sim. dizendo. Não, mas não, é uma questão política. Não, tudo bem. O que nós estamos falando é da comparação de tratamento, relação ao tratamento. Sim. E, tu vê, muitas vezes o sistema que estabeleceu no Rio Grande do Sul o senhor Eduardo Leite faz com que um paciente que precisa fazer uma cirurgia, ele aguarde uma semana, 2, 3 semanas para buscar uma melhora em algum aspecto, para que não saia tão caro na execução final, na necessidade de, digamos, técnicos especialistas para determinar a condição física dele. O sistema é que tem que tratar a pessoa. Ou o sistema mata, ou o sistema reaviva. Bom, nós estamos num mundo hoje onde existe aí infelizmente, existe uma realidade de poder, né? O poder. De poder em vários cantos deste mundo. Mas aí o poder é para poucos. Não, uma demonstração, uma demonstração de força, né? De constrangimento de um ser humano para outro ser humano. Nós temos em vários cantos deste mundo uma demonstração viva, infelizmente, né, na prática desse tipo de coisa. Eu vou aqui ler um pequeno editorial, tá, se me permitem, e o nosso ouvinte, que é um ouvinte inteligente, que tem um senso crítico apreciável, vai entender o que estou dizendo. Não estou fazendo referência a este ou aquele. Estou falando de uma maneira genérica, dessa relação de poder nefasto, de um ser humano sobre outros, ou sobre outro, tá bem? Mas não é dessa maneira que nós somos observados ou notados. Bom, seja lá como for, a opinião, por enquanto as pessoas estão tendo ainda não é condições de ter opinião própria. Se eu em algum momento for pego fazendo um determinado comentário, eu poderei ser acusado de promover o racismo. Mas se alguém com mais poder que eu fizer um comentário semelhante, é porque o poder concede a ele esse direito? Norton, eu posso ser acusado de ser careca. Qual é a justiça disso? Posso. Quando há pouca justiça, ter razão ou ser é perigoso. Vamos lá para o teu editorial também. Fala sobre a depressão do verdugo. Verdugo é carrasco, né? Sim. Você já se perguntou se o carrasco tem sua vítima predileta? Sim. Aquela que ele ama odiar? Dizem os entendidos que há sinais e sintomas de que o tirano tem sim sua presa preferencial. Aquela sem a qual não consegue achar motivação para viver de torturar. A que representa a sua verdadeira razão de existir. Exatamente por isso o algoz não a suprime de vez, a mantém viva. Fragilizada, é claro, né? É preciso preservá-la com ativos indícios da capacidade de sentir dor, medo, angústia e desprezo. Pois onde há vida, há sempre a esperança. Se o torturador acabar com o torturado de uma vez por todas, do que se alegrará pelo resto dos dias? E o seu prazer? E o gosto da vida? Se por descuido, inépcia, o erro na dosagem, o padecedor sucumbir, será o caos. Daí poderá vir a fatídica depressão. Como combatê-la? Eis a questão. Garimpando um novo sacrificado, vai dizer o ouvinte. Será? Estará assim tão disponível
um novo mártir com as qualidades do anterior, que tem a fama, que tem a simpatia, inteligência, honestidade, liderança. Senão não vale a pena, né? Para o torturador, não, né? Para o verdugo, né? O psiquiatra vai ser chamado, no caso, e claro que sim. Além das terapias químicas e analíticas, vai recomendar que o tristonho e deprimido verdugo procure ou mande procurar outra vítima com urgência. Até pode encontrar, dificilmente com os atributos vitimológicos da vítima anterior. Que tristeza! Enquanto isso, o opressor sofrerá as agruras da própria consciência opressora. O cenário está propício para que alguém diga, talvez com razão, em tom de sentença: o pior castigo é o que vem de dentro. Será? Muito obrigado pela sintonia. Eu lembro, me permite? O nosso querido convidado, querido amigo, nosso visitante, nosso vizinho. Tem a palavra. Oi. Eu, só para encerrar, depois de ouvir teu editorial, eu lembrei de uma cena que falava da vida de William Wallace, um guerreiro irlandês que combatia o Império Inglês. E ele, resistindo a todo aquele processo de tortura, a ele só restou no final, quando não tinha mais o que dizer, gritar pela liberdade, mas pela liberdade da alma, pela liberdade de poder expressar o que ele sentia, não o que o seu verdugo ou o seu algoz gostaria que ele falasse. É isso aí. Eber, um grande abraço, muito obrigado pela tua companhia. Obrigado a vocês. Um abraço para casa. Grande abraço a todos, muito obrigado pela sintonia. Desculpem se saímos um pouquinho da caixa às vezes, né? Mas faz parte do programa aí. Muito obrigado pela paciência e nos queiram bem, que não custa nada. Será para nós até a próxima quarta, se Deus quiser. Até lá. A Rádio Sulina apresentou Programa Tema Livre. Obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro.